sabia que Pedro ali havia dado lugar a Satanás. Falou algo sem saber o que dizia. Não sabes o que fala. Porque não conhece o propósito de Deus. Nós não podemos estar servindo ao Senhor aquém dos propósitos. Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Olha, a repreensão do Senhor. Meu pai, as igrejas já tinham aberto. Depois que ele só voltou para o médico dar alta para ele. Irmãos, quando ele estava completamente curado, que ele podia ir à igreja, a primeira coisa que ele fez. Minha irmã não queria deixar ele ir na igreja. Espera mais uma semana, pai. Não, mas ele já estava tudo, ele já poderia ir. Mas a minha irmã não queria. Queria que ele esperasse mais um pouco. Aí ele falou assim, não, é que eu mesmo preciso lá levar meu dízimo, né? Mas na verdade ele estava procurando um jeito de ir à casa de Deus, porque ele não conseguia ficar sem ir. Aleluia! E ele foi. Irmãos, e para a glória de Deus, e antes do meu pai, pegou a minha irmã na França, pegou a outra minha irmã caçula em São Paulo, e todos ficaram muito ruins, não foi assintomáticos, não foi coisa assim leve, foi coisa muito ruim mesmo. O meu pai chegou à beira da morte, a minha mãe também. O meu pai foi o pior. Irmãos, ele fez tudo o que tinha para fazer. Mesmo nós orando, se tivesse o propósito de Deus tivesse cumprido já na vida dele, Deus ia recolher. Porque nós não quem somos nós para falar o que Deus vai fazer? Mas não, Deus ainda tem planos na vida deles. Tem promessas ainda por vir. Deus tem promessa. Se você está vivendo no propósito de Deus na terra, enquanto, irmãos, não se cumprir, você não precisa temer nada. Você faz a sua parte sim. Não podemos ser relaxados, fazendo a nossa parte sim. Mas não deixando de buscar a face do Senhor. Aleluia. Não deixando de adorar, de viver os propósitos de Deus nessa terra. Verdade, Deus. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que foi uma semana tão difícil, tão difícil, tão difícil. Mas assim, Deus só falava pra mim, adora, filha, louva. Glória a Deus. Aí eu comecei a fazer, sabe o quê? Me alegrar na esperança. Aleluia. Alegrai-vos na esperança. Comecei a me alegrar naquilo que eu nem estava vendo. Eu queria muito, eu estava pedindo para Deus curar os meus pais. Mas eu não sabia se Deus ia fazer isso, se Deus ia recolher para junto dele. Mas eu me alegrei na esperança. E aprove ao Senhor poupá-los por mais um tempo nessa terra. Glória a Deus. E eu glorifiquei o nome do Senhor Jesus. Foi algumas semanas tão difícil, ali, tão difícil. Mas, irmãos, sabe quando você está passando aquela luta? E no meio daquela luta, lá no meio da luta, você consegue sentir ainda a alegria de Deus? Aleluia. Você sabe que você pede algo para o Senhor, mas você fala assim, Senhor, ainda que o Senhor não faça, o Senhor é o Deus da minha vida. Eu vou continuar te adorando. Aleluia. Porque foi o seu sangue derramado lá na cruz do Calvário por minha vida. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, porque Ele tem outros planos, Ele vai continuar sendo Deus. Não adianta nós queremos barganhar com o Senhor, fazemos troca com Deus.
Você pode apresentar a Ele seus pedidos. E se o seu pedido estiver de acordo com os propósitos que Ele tem para você nessa terra, vai se concretizar, não se preocupe. Mas se for algo que está fora dos planos, que vai atrapalhar a sua caminhada, Deus tem planos melhores para você e para mim. E é nisso que nós temos que nos agarrar. Nas promessas. Saber que o projeto que Ele planejou para mim e para você é muito melhor do que o nosso. É muito melhor. A palavra de Deus diz que os pensamentos deles são mais altos. Os caminhos deles muito melhor do que o nosso, irmão. Nós não entendemos de nada. Quando nós começamos a olhar a magnitude do poder, da grandeza desse Deus, irmãos, nós vemos que nós não sabemos de nada. A cada momento que você lê, que você busca estudar a palavra do Senhor, meu Deus, às vezes nós vivemos tantas experiências com Deus, até do sobrenatural, e cada vez Ele ainda consegue nos surpreender. Depois que essa semana passou de muita luta, irmãos, eu vou falar para os irmãos, não foi as bênçãos que me acompanharam, não. Elas correram de galope atrás de mim. Aleluia! Meu marido ligava do Senhor e falava, eu não estou podendo nem abrir a Bíblia. Irmãos, eu falo isso, e não é por causa daquilo que eu glorifico a Deus pelo que Ele faz, seja no físico, no material, na saúde. Mas para mim, eu já aprendi que isso não é o mais importante. Mas ainda assim Ele faz. Eu não consigo entender por que Ele faz. Porque eu não sou merecedora. Por que Ele cuida de nós com cuidado tão especial? Aleluia. Nem eu consigo, por mais que eu queira cuidar das minhas filhas, que eu tento proteger, tento cuidar, tento olhar, eu não consigo. É muito grande esse amor. E eu disse assim ao meu esposo, quando eu vou ler a palavra de manhã, Deus fala a mesma coisa comigo. Depois, mais tarde, eu vou ler a palavra e é a mesma coisa. Eu posso abrir onde for, a mesma coisa, Deus falando. Eu recebo um telefonema, Deus falando comigo. Pessoas ligam do Brasil, Deus falando comigo. As bênçãos, irmãos, foi tanta, que eu nem imaginava. Eu não pedi nada para Deus. Eu pedi a cura dos meus pais. Se isso fosse a vontade dEle, eu pedi a cura. Mas, irmãos, Deus é maravilhoso. Ele faz absolutamente tudo. Aquilo que você nem passa na tua cabeça. Você não teve nem tempo de pensar. E Ele fala para mim e para você, não se preocupe, que Ele está cuidando de tudo. Porque aquilo que Ele tinha que fazer, Ele já fez. E ainda coisas maravilhosas Ele continua fazendo nas nossas vidas. Então, irmãos, foi tanta bênção que quando tiver mais tempo eu vou contar. Foi muita bênção do Senhor, foi muita coisa. Eu falei, meu Deus, eu vou dobrar o meu joelho, o Senhor fala, tudo no mesmo segmento, no mesmo propósito. Eu falo, Jesus, eu não mereço. Eu não mereço. Irmãos, e é coisas que eu já tinha esquecido. Esquecido assim, sabe que você não está mais pensando? Há anos e anos e anos. Promessas que Deus me prometeu há mais de 10 anos. Há 7 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos quando eu me casei. Promessas que Deus fez às nossas vidas, a vida da minha família, do meu esposo, que estão guardadas aqui dentro do nosso coração. Mas que não é toda hora que você fica lembrando, somente quando você teve algumas semanas de luta, você não está pensando em lembrar Deus de pedir nada, nem de falar nada. Você só quer louvar, agradecer pelo que Ele já tem feito. Irmãos, por isso que vale a pena servir esse Deus. Porque ainda que não mereçamos, Ele vai fazer. Eu tenho que te dizer que Ele vai fazer. Ele vai cuidar de você. Sabe, irmãos? As pessoas estão tão temerosas. O perigo não é, irmãos, adoecer. Todos nós adoecemos por uma hora ou outra. Nem que seja uma gripinha, a gente passa por isso na terra. Todo ser humano. Aleluia. É quem vai estar com você no momento da adversidade. Não adianta nós nos trancarmos em 4 paredes, sabe? E muitas das vezes darmos desculpas a Deus, ou deixar o nosso medo. Ter medo não há problema nenhum. Não existe nenhum problema em você ter medo. Nós somos de carne e osso. Eu tenho meus medos. Jesus conhece. Eu tenho os meus temores. O problema é quando eles me paralisam. O corajoso, irmãos, não é aquele que sai batendo, que sai, sabe? Não é aquele que fala que faz e acontece. Isso não é um corajoso.
Eu vou te dizer que esse é o medroso e o desequilibrado. O corajoso é aquele que diz assim: Senhor, por mim não consigo. Não sei nem como vou fazer. Tenho medo, Senhor. Meu irmão, não há nenhum problema em você dizer para Deus que você tem medo. Irmãos, eu falo tanto isso para o Senhor. Tenho medo, Jesus. Mas esse medo não vai me parar. Aleluia. Com medo ou sem medo, eu vou avançar. Aleluia. Porque Deus não precisa me provar mais nada. Deus não precisa provar nada. Nunca precisou provar nada a ninguém. Jesus, aleluia. E não tem como. Quando você faz um pacto com o Senhor, quando você entra caminhando no propósito de Deus, não tem como você viver sua vida, sua própria vida de qualquer jeito. E nós vemos aqui, irmãos, que nessa passagem de Mateus, quando Pedro vai ali repreender Jesus, né, que ele fala lá no versículo 22. Versículo 22 do capítulo 16. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. Como se Jesus fosse um coitadinho. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse: Pedro, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Temos que ter cuidado para não estarmos como Pedro. Conseguimos ver tudo, menos os planos, os projetos de Deus. Não conseguimos ver com os olhos do Senhor. Temos que pedir a Deus abrir a nossa visão espiritual. Aleluia, Senhor. Aleluia. Pedro aqui não entendeu que era necessário que isso acontecesse. Senão, essas cadeiras estariam vazias no dia de hoje. Era necessário que ele viesse a essa terra, que ele padecesse, que ele morresse morte de cruz, por mim e por você, e por todo aquele que nele crê. Diz a palavra para que não pereça, mas tenha a vida Aleluia, eterna. Senhor. E Pedro aqui nessa ocasião ele não entendeu. Ele cogitou, mas como que o meu Jesus vai morrer, vai passar? Não, isso não vai te acontecer, Jesus. Aleluia. Então Jesus ali repreendeu Pedro: atrás de mim, Satanás. Porque Jesus sabia que Pedro ali havia dado lugar a Satanás. Falou algo sem saber o que dizia. Não sabes o que fala. Aleluia. Porque não conhece o propósito de Deus. Nós não podemos estar servindo ao Senhor aquém dos propósitos. Tem pessoas que passam uma vida inteira dentro de uma igreja, não sabem para que está nesse mundo. A grande pergunta da humanidade é: aonde estou? Por que estou aqui? Por que eu vim a essa terra? Por que eu vivo? Por que eu existo? As pessoas estão ficando malucas, estão entrando em depressão, estão acabando com as suas próprias vidas porque não acham sentido. Deixa eu dizer para você, pode correr nos 4 cantos do mundo. Pode se esconder dentro de uma caverna. Aleluia. Mas o sentido da sua vida é só quando você entra e se encaixa no propósito de Deus. Aleluia. E deixa eu te dizer mais, Deus não vai se encaixar nos seus propósitos. Viver uma vida de propósitos é deixar Deus usar a sua vida para o propósito dele. Não é você usar a Deus, nem eu usar a Deus para propósitos particulares. Não é. Não é dessa maneira. Isso não é viver uma vida com propósito. E Deus me falava muito comigo sobre viver uma vida com propósito. Irmãos, tudo que eu faço, tudo que eu venho a fazer, tudo que a igreja do Senhor vier a fazer tem que ser com propósito. Nossa vida tem que estar alinhada ao propósito de Deus. Nós temos que entender de uma vez por todas, nós não somos dessa terra. Aleluia. Nós temos um lar que Deus, Jesus já foi preparar. Quando ele foi assunto ao céu, ele disse que iria ao Pai e queria nos preparar um lugar para que onde ele estivesse, nós iríamos estar com ele também. E nunca mais nos separar do nosso Senhor Jesus, do amado da nossa alma, daquele que se entregou por inteiro. Irmãos, como que nós conseguimos vir à igreja, simplesmente ceiar, celebrar a ceia do Senhor, e isso não significa nada? No outro dia a nossa vida continua da mesma maneira. Irmãos, nós temos que ter mudança de vida. Aleluia.
quando Paulo caiu daquele cavalo, quando ele teve um encontro com Jesus, a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Ele deixou tudo para trás. Eu quero te dizer que o seu estilo de vida antigo tem que ficar para trás. A Bíblia diz: eis que faço coisas novas. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Irmãos, é vida nova com Jesus. Longe de Jesus você vai ter luta, tribulação. Com Jesus vamos ter as lutas e tribulação. Só que lá no mundo você está sozinho. Deixa eu te dizer, os seus amigos não são seus amigos. Aleluia, Senhor Jesus, aleluia. Mas, quando você passa luta e tribulação com Jesus ao seu lado, você tem uma garantia de vitória. E até quando nós partimos dessa vida, nós temos certeza para onde nós vamos. O cristão, ele tem que ter certeza. O problema não é morrer, irmãos. Eu não tenho, irmãos, preocupação de morrer. Eu falo isso, meu esposo, quem se conhece, quem vive comigo na minha casa, sabe quem eu sou. Não é quem não me vê, quem não sabe da minha vida. Eu já tive muito. A minha preocupação é o seguinte: se a hora que eu entregar esse telefone e for para minha casa e aprover a Jesus recolher a minha vida, para onde que eu vou? Independente, irmão, de que estou pregando, independente se eu estou vestida como crente, independente, não é isso. É aqui. Para onde eu vou? Eu preciso passar a minha eternidade com o meu rei. O nosso propósito de estarmos na terra aqui é para nos encontrarmos com ele. Aleluia. Nós já temos um destino. Nós temos que caminhar para ele. Nós não podemos pegar atalhos e ir por outras estradas. Não é dessa maneira. E aqui nós vemos. Então nós não temos que se preocupar com a morte. Não. Tem que se preocupar para onde é que você vai depois da eternidade. Glória a Deus. Entendeu? Aleluia. E aqui Teu nome, Jesus, aleluia. Jesus fala para Pedro. No 24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu já estou terminando, tá, irmãos? Sabe, eu vou falar rapidamente aqui para não tomarmos muito tempo, porque nós vamos ceiar. O Senhor me falou sobre algumas coisas básicas. Básicas, existem outras coisas, mas bem básicas, para que nós venhamos fazer parte do propósito de Deus, viver uma vida com propósito nessa terra. Primeiro, você tem que querer viver os propósitos de Deus. Ele disse assim: se alguém quiser, ele não falou, venha após mim. Ele não está te obrigando, não. Você tem que estar aqui por voluntariedade, por vontade. Você tem que ter prazer em estar na presença de Deus, não é emburrado, irmãos. Não é vou porque não tem onde ir. Sabe? É alegria, é prazer, é contentamento na presença de Deus. Aleluia. E servir a Jesus. Aquele que quiser, ele está servindo. Aleluia. Você quer? Aquele que quiser vir após mim. Então, a primeira coisa é querer. Você tem que querer viver os planos de Deus que ele tem para você. Aleluia, Deus. A segunda coisa, ele diz aqui na parte B: renuncie-se a si mesmo. Já falamos aqui bastante. Renunciar nosso eu. E o nosso eu significa tudo que diz respeito a mim. O seu eu é tudo que diz respeito a você mesmo. As suas vontades, os seus desejos, a sua carne. Muitas das vezes temos que renunciar a sonhos, projetos, para viver os planos do Senhor. É, irmãos, mas o que ele tem é melhor. Assim como Paulo renunciou. E a terceira coisa que ele diz aqui: tome sobre si a sua cruz e siga-me. Sabe a terceira coisa que temos que fazer para viver os propósitos de Deus? Você sabe o que quer dizer tome sobre si? Não é sobre o seu irmão, não é você jogar a sua cruz sobre ele, não. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Sabe o que é? É você renunciar, é você querer viver os propósitos de Deus. Renunciar o que tiver para renunciar, para cumprir os propósitos. E se preciso for, morrer por amor a Jesus. Por amor ao propósito. Assim como os discípulos cumpriram o seu propósito na terra, entregaram a sua vida, porém eles cumpriram. Eles cumpriram.
E nós vamos poder cumprir os propósitos de Deus. Passar por essa terra, não apenas passar. Viver tudo aquilo que Deus tem para nós vivermos como igreja nessa terra. Viver uma vida de propósito. E dizer como Paulo no final: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Aleluia, Jesus. Glória ao Isso, teu nome. sabe o que isso quer dizer? Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Concluir o propósito. Aleluia. Suportei o processo e vivi o propósito. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Coloque-se de pé neste momento. Eu não vou estar orando por você porque eu creio que o pastor agora vai fazer. Mas eu quero te dizer, fica firme no Senhor. Se tiver que renunciar, renuncie. Siga Jesus com alegria. Combata o bom combate. E viva os propósitos de Deus para a vida de cada um de nós. Aleluia. Amém? E eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Eu tenho falado aqui que se a gente ama a Deus, nós temos que cumprir o nosso propósito, né? Mas aonde está isso? A palavra de Deus, quando Pedro teve um encontro ali, depois que Jesus Cristo ressuscitou, por 3 vezes Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes ele fez essa pergunta: Pedro, tu me amas? E quando ele respondeu, ele falou: sim, Senhor, te amo. Aí a resposta era: então apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Tem ensinado aqui: quem ama, irmãos, faz a obra de Deus. Quem ama o Aleluia. Senhor faz a obra de Deus. Quem ama o Senhor cumpre o seu propósito aqui na terra. Amém? Porque muitas vezes a gente está muito interessado só nos nossos interesses, como foi falado aqui, mas nós temos que realmente fazer a obra de Deus. E pode ter certeza, irmãos, você vai ser mais do que abençoado. Aleluia. Eu tenho vivido, a missionária falava algo aqui que eu tenho vivido isso. Eu tenho sido tão abençoado, mas tão abençoado que eu falo assim: Deus, eu não mereço. E em meio à crise, irmãos, meio à dificuldade, eu tenho visto as bênçãos de Deus, literalmente o que fala em Deuteronômio 28:2, que as bênçãos do Senhor vos alcançarão. Aleluia. Eu tenho vivido isso e visto. Glória a Deus. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Amém? Mas vamos partir aqui, irmãos. Abra só a palavra de Deus, você já vai sentar um pouquinho. Peço perdão, irmãos, que nós temos que ter a Santa Ceia. Eles vão passar um pouquinho do tempo aqui, mas a gente vai já terminar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Estamos de folga, irmãos. Não vai. Aleluia, Quem Jesus. vai trabalhar amanhã? Glória a Deus. Ó, ninguém levantou. Olha, tem gente que trabalha amanhã? Ah, Mitico, né, Mitico? A Kátia. Ah, Pati, A Mitico. Kátia. Kátia? Ah, mas mas não é cedo não, né, Mitico? É de manhã cedo, Mitico? É de manhã. Cedo? Oh, meu Deus. Mitico, eu não sabia, Mitico. Ah, mas amém. A gente já vai terminar. Mas é só a Mitico e a Kátia, só. Amém, irmãos? Abra a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, a partir do versículo 23. Irmãos, hoje eu estou muito feliz. Eu estou feliz com todos aqui. Mas enquanto você está abrindo, eu quero falar aqui de meu amigo, o pastor Aguinaldo e a missionária Dani. É isso, né? Missionária. Irmãos, eu conheço esse casal antes deles serem casados, há muito tempo. E antes de eu meu Deus, eu estava muito no início do Evangelho. Assim, é um prazer rever esse casal aqui que eu não sei se ele lembra, mas hoje eu vinha comentando, eu lembrava até de uma serenata que ele fez na época que ele era noivo com a Dani. Você lembra? Ele estava num retiro, mas tem muitos anos. Eu acho que deve ter uns 17 anos mais ou menos. Mais ou menos. Por aí, né? Uns 17 anos atrás, mais ou menos. Por aí. E ele disse: não é. Você já tem o quê? Quantos anos de casado? 17. Então é um pouquinho mais, se for ver, né? E que bênção, né? A gente conhece muitos anos mesmo. E hoje eles vieram aqui. Eram para eles estarem antes. Só que a gente falou para ele: digita no Google, né? SOS Missões. Só que ele foi bater lá em Toyota. Ele foi bater na igreja de Toyota. Aí a gente veio e falou: olha, eu vou chegar já é tarde, né? Porque na hora que ele foi botar antes, que ele foi aparecer aqui, mas para honra e glória do nosso Deus, ele chegou, ainda pegou a palavra quase que toda, né? E ainda vai participar da Santa Ceia aqui com a gente. Aleluia, Amém? Jesus. Então eu estou muito feliz, não só por ele, irmão, mas todos vocês também, né? Mas assim, realmente, essa família aqui tem um
carinho muito grande, porque ela faz parte da minha história, da minha trajetória. Eu lembro um dia, uma outra hora, porque eu falo muito, né? Então, talvez a gente vai. Mas eu lembro umas palavras que, na época, era diácono ainda, o diácono Aguinaldo, na época, ele me falou umas palavras. Um dia eu estava no apartamento dele, foi benção, né? Mas outra hora a gente conversa com mais calma. Mas amém. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. A palavra de Deus fala assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come este pão ou beba o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Olha, a repreensão do Senhor é simplesmente para a gente não ir para o inferno. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus fala que Deus corrige ao filho que ama. Está chamando os jovens que vão estar aqui louvando já, se adianta, e os obreiros que vão estar aqui pegando o pão e o cálice. Amém?